Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 8 de maio de 1999. Quem não se despojar do que tem, todos aqueles que vêm oferecendo seus trabalhos e um pouco do que tem a meu pedido, a vida dessas pessoas se santifica a cada dia que vai passando. Todas as oferendas em prol da paz e do amor de uns para com os outros vale mais do que ouro, diamante ou brilhante na face da terra. Sim, porque tudo passa, mas a caridade bem feita é eterna. Ela não morre, não se acaba e não tem fim. É o sinal maior que existe entre os homens que criei. Filhos e filhas amados, por vocês terem momentos de tanta alegria e de risos, não vem tirar seus méritos de estarem no meu caminho, porque a vida não é feita só de rosto fechado ou de olhar de tristeza para dizer que está fazendo minha vontade. Muitos desses que assim fazem são perigosos, pois são pessoas vestidas de ovelhas por fora, mas por dentro são como lobos. Eles devoram as casas das viúvas, oferecendo a elas dinheiro que tiraram dos mais fracos para se saciarem nos desejos da carne. É um assunto que está levando milhões e milhões de pessoas para o inferno. Reproduzir sementes no lugar que não lhe pertence, esses frutos já nascem contaminados, porque esta reprodução não vem do lado bom, mas sim do pecado mortal e não do pecado original. Todos são pecadores, mas nem todos nasceram para morrer. Só são levados por um período muito curto quando deixam o seu corpo na terra. Essas pessoas estão vivas e não mortas, porque se despojaram do que tinham para me oferecer antes de partir deste mundo, e agora já está chegando a vez de serem vistas pelos olhos de todos os viventes. Mesmo os que morreram e foram para o inferno vão ter que ver o que deixaram de fazer. São esses assuntos que quero que sejam publicados antes da minha vinda derradeira. Quem não se despojar de um pouco do que tem a meu serviço, nada mais terá a receber. Quem não se arrepender dos erros cometidos, condenar-se-á por si mesmo. Quem deixar de dobrar os joelhos na minha frente, não será reconhecido na hora da escolha. E quem envergonhar um só desses meus pequeninos com seus trajes ridículos, colantes no corpo, passará da vida para a morte e não terá mais outra chance. Jesus. Lendo as mensagens todos os dias, eu toquei no assunto lá na rádio, né? Que deve haver mais de 1000 mensagens que falam sobre esse assunto, as vestes, o mau comportamento do ser humano para com Deus. E, por incrível que pareça, as mensagens que estou lendo, quase todas vêm falando nisso, para a gente tocar nesse assunto, né? E nessa daqui Jesus está falando, são esses assuntos que quero que sejam publicados antes da minha vinda derradeira. Então nós temos que falar bastante sobre esse assunto, porque Jesus diz nessas mensagens, falava já na Sagrada Escritura através dos apóstolos, né? Que não chegará na frente dele. Então a pessoa às vezes está caminhando correto, está fazendo tudo bonito, mas tem essa falha e Jesus vai cobrar nele, ele diz que não vai passar. Agora aqui uma coisa muito, muito séria aqui, gente, é o que a gente toca nesse assunto e está existindo tanta falha nisso, né? Reproduzir suas sementes no lugar que não lhe pertence, esses frutos já nascem contaminados, porque esta reprodução não vem do lado bom, mas sim do pecado mortal e não do pecado original. Jesus pede, fala antes. Eu quero que fale da minha vinda, eu quero que fale bastante sobre esses assuntos.
Então, a gente fala, né? Parece que está virando normal isso. As pessoas largam o que tem, esposa largando marido largando esposa, e vai construir uma filha fora do casamento, uma família, né? E aqui ele diz, ó, é palavra de rei, não volta atrás. Reproduzir suas sementes no lugar que não lhe pertence. Esses frutos já nascem contaminados. Lá em casa, conversando com a minha família lá, mais a namorada do meu filho, e nós estávamos tocando nesses assuntos, e ela ficou indignada, né? Ela dizia, mas como? São crianças? Eu disse, mas é a lei de Deus, fazer o quê? Ou é ou não é, né? Tem que ser falado. Depois meio parece que ela entendeu, mas não sei se entendeu. Mas também não importa, né? Eu tenho que falar. Daí eu disse para ela, então em Sodoma e Gomorra não existia criança? E Deus poupou? Ele dizia, se tiver um só justo, 50 justos, não, tinha só a família, ainda por fim foi a mulher. E não existia criança naquela época? Quantas crianças devia existir naquelas duas cidades? E ele perguntou, não tem, se tiver 50 justos, não tem? Então, vou repetir mais uma vez para que fique cravado na mente de vocês que ainda tem família que vai construir um casamento, para vocês que estão pensando em construir uma família, para vocês que estão pensando em largar sua esposa, ou a esposa está pensando em largar o seu marido. Sofra por mais um tempo, se é que é um sofrimento que vocês estão passando, mas não deixem. Reproduzir suas sementes no lugar que não lhe pertence, esses frutos já nascem contaminados, porque essa reprodução não vem do lado bom, mas sim do pecado mortal. Então o que Deus quer dizer com isso? Pecado mortal. Tem que ter um arrependimento muito grande, né? Para voltar. Do pecado mortal. E aqui mais para cima ele fala: filhos e filhas amados, por vocês terem momentos de tanta alegria e de risos, não vem tirar seus méritos de estarem no meu caminho, porque a vida não é feita só de rosto fechado, ou de olhar de tristeza para dizer que está fazendo minha vontade. Muitos desses que assim fazem são perigosos, pois são pessoas vestidas de ovelhas por fora, mas por dentro são como lobos. Isso aqui é outro assunto, que muitos ficam criticando, né? Mas vocês fazem isso, vocês participam disso, vocês tomam uma cervejinha, vocês estão em festa. Seus momentos de alegria e risos, mas dentro de dentro de um respeito, dentro com dignidade, em família, né? Não existe erro. Quantas vezes foi feito festinhas aqui, quantas vezes foi feito festinha lá na casa do Eugênio, festinha junina, brincamos, né? Tomamos quentão, comemos, brincamos um dia inteiro, e depois Jesus passava a mensagem, eu estava junto com vocês. Então, isso não é errado. E essas pessoas que são fechadas, né? Que dizem, mas não faço mais nada, lá por dentro são lobos. É uma farsa. Tanto é que não conseguiram nem ficar até o final, né? Já desistiram, por se acharem melhor do que nós, por se acharem melhor que o profeta. Hoje saem daqui criticando ainda e julgando o profeta. Mas se o profeta, para quem acredita, né? Para quem acredita, era um enviado de Deus. Para nós é, né? Mas para essas pessoas que têm que acreditar nisso, se ele era um enviado de Deus e fazia a vontade de Deus, então ele era um exemplo para nós aqui na terra, não era? E olha como é que era a vida dele. Uma vida alegre, uma vida cheia de felicidade. Então nós devemos nos espelhar nisso e parar com essas críticas e ver só defeito nas pessoas e ver só defeito aqui na família, aqui no santuário. Mas faz isso, faz aquilo, vocês deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo. Parem com isso. Olhem então só o lado bom. Não vai existir nenhum lugar na terra que não tenha defeito, não vai existir nenhum ser humano que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores, mas todos nós temos uma porcentagem do lado bom. Então vamos olhar esse lado bom. Esqueçam o lado ruim, né? As mensagens ficaram para nos orientar. Então, agarrem-se nas mensagens. Leiam todos os dias. O padre acabou de falar na homilia. Leia a Sagrada Escritura e leia as mensagens. E aí a gente vai começando um pouquinho a entender o que Deus quer. Pensem todos nisso. Tenham todos um bom dia. Desculpa, deixa eu dar um aviso aqui. Domingo, essa noveninha que está sendo feita para Nossa Senhora, né?
domingo vai ser o aniversário do nascimento, né, de Nossa Senhora. Então, quem quiser participar, nós vamos fazer uma festinha aqui depois da missa. Traga um pratinho de bolo, sei lá o que queira trazer, mas vão participar, né? Vamos fazer uma festinha bem bonita para Nossa Senhora, tá? Domingo depois da missa. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.